Úrsula mostra o exame falso de gravidez e revela a Memo que está grávida dele. Daniela está prestes a pedir o divórcio, quando Fausto afirma que Memo os enganou desde o início, entrando em suas vidas com artimanhas e tentando trabalhar como assistente enquanto escondia seus reais objetivos. Fausto afirma que Memo sempre zombou deles. Daniela, confusa, não compreende do que Fausto está falando e ele revela com raiva que o maldito traidor a quem ela confiou e a quem abriu as portas de sua casa é o pai biológico de Isabela. Daniela, sem reação, fica totalmente surpresa. Úrsula percebe a insatisfação de Memo ao receber a notícia de sua gravidez. Surpreso, ele lembra que ela havia dito estar se cuidando e acredita que este não é o momento certo para se tornarem pais. Ela explica que, embora estivesse tomando cuidados, o médico comentou que às vezes esses acidentes acontecem. Memo pede que ela não use essa palavra, pois estão falando da vida de um bebê, o filho deles. Úrsula então sugere que poderiam chamar a criança de erro, já que ele nem sequer sabe se ainda quer se casar com ela. Ela o questiona porque Memo deixou de amá-la. Enquanto isso, Daniela se recusa a aceitar que Fausto esteja falando a verdade. Fausto, por sua vez, garante que também foi difícil para ele digerir a notícia, mas afirma que Memo entrou em suas vidas com um único propósito: se ninguém o impedir, ele levará a filha deles. Daniela insiste que Memo jamais faria algo assim, pois o conhece bem. Fausto, incrédulo, pergunta o que Memo fez para que Daniela perdesse completamente a razão. Daniela se recusa a acreditar em Fausto e pergunta quem espalhou a tal mentira. Fausto revela que sempre desconfiou de Memo, pois nunca entendeu como um caminhoneiro poderia se transformar em jardineiro. No início, ele até pensou que Memo tivesse algum interesse em Daniela, o que o levou a reclamar naquele momento. Fausto então pergunta se Memo tentou seduzi-la, assegurando que se fez isso foi para zombar dela. Sem conseguir responder, Daniela, abalada, se senta nas escadas em lágrimas, enquanto Fausto afirma que Memo não fez nada além de mentir desde que entrou naquela casa e que está se esforçando para se aproximar de Isabela. Memo pede que Úrsula não chore e ela, em lágrimas, diz que não consegue evitar. Sempre acreditou que quando soubessem que esperariam o primeiro filho, seria uma notícia repleta de alegria. Ela imaginava que Memo ficaria radiante, gritando de felicidade e abraçando com entusiasmo. No entanto, ela percebe a tristeza que ele transmite, o semblante fechado, como se quisesse fugir da situação. Memo assegura que não a deixará sozinha, mas Úrsula responde que não quer que ele se case com ela por obrigação. Ela é forte o suficiente para criar a criança sozinha. Memo, por sua vez, diz que sabe que Úrsula sempre foi independente, mas ele tem plena consciência de suas responsabilidades e está disposto a enfrentar as consequências de seus atos. Memo acredita que o carinho que existe entre eles é mais do que suficiente para criar o filho e vê-lo nascer dentro de um casamento abençoado por Deus. Úrsula, animada, pergunta se ele realmente quer se casar com ela e ele responde com convicção que sim. Enquanto isso, Daniela ainda se recusa a aceitar que isso seja real. Fausto explica que esse é o motivo de sua agitação recente, pois não sabia como lidar com a raiva e a frustração que sente. Daniela pergunta desde quando ele sabe disso, e Fausto responde que acabou de confirmar algo que já suspeitava, explicando que foi por isso que quebrou o telescópio de Memo. Ele diz que Memo não entrou apenas para zombar de Daniela, mas também para tirar o afeto de sua família. E quando Isabela gritou que gostaria que Memo fosse seu pai, ele perdeu a paciência de imediato. No entanto, Fausto garante que não permitirá que aquele homem leve a filha deles. Daniela afirma que Fausto deveria ter explicado o que estava acontecendo. Fausto pede desculpas, mas justifica que precisava refletir sobre a situação e inventa que foi por isso que não voltou para dormir. Daniela pergunta então por que Fausto pediu que ela recontratasse Memo se já tinha suas desconfianças. Fausto argumenta que não queria arriscar que Memo contratasse um advogado e iniciasse uma ação legal contra eles antes que estivessem prontos para enfrentá-lo. Daniela então questiona como Fausto soube disso. Fausto inventa uma história dizendo que um dia foi até o restaurante para conversar com Amparo sobre a venda do terreno e acabou ouvindo Memo conversando com sua irmã sobre o significado de Isabela, sem que eles percebessem sua presença. Ele ainda acrescenta que Amparo também está mentindo descaradamente para Daniela, fingindo não saber que Isabela é sua sobrinha. Daniela, visivelmente abalada, diz que não está se sentindo bem e sobe para o quarto.
Lá ela quebra alguns objetos e se joga na cama em prantos. Enquanto isso, Eugênio chega ao restaurante e encontra Amparo, pensando que ela deve estar bem, já que o restaurante está aberto. Ela confirma, mas Eugênio nota a tristeza em seus olhos e pergunta o motivo. Amparo apenas diz que a tristeza é devido ao cansaço e Eugênio pergunta se ela conseguiu escolher a foto para a capa do livro, mas Amparo admite que não conseguiu se concentrar nisso. Eugênio sugere que façam isso juntos. Amparo decide procurar as fotos. Paralelamente, Macário volta a postar. Leonardo liga para Jerusa e conta que o restaurante reabriu. Jerusa, já sabendo da novidade, fica feliz. Leonardo a convida para ir até lá à noite, pois ele vai cantar e adoraria que ela fosse ouvi-lo. Jerusa menciona que precisa pedir permissão a Daniela, mas Leonardo garante que ela será liberada. Ele ainda brinca dizendo não saber o que faria sem sua consultora de imagem. Jerusa informa que já preparou seu traje para a apresentação e ele pede que ela o leve à noite para ele usar. Amparo tem dificuldades para escolher a foto para a capa do livro e Eugênio sugere que ela peça a opinião de Macário. Com uma expressão séria, Amparo responde que Macário não está em casa e não sabe a que horas ele voltará. Ela então aponta para uma foto e pergunta a opinião de Eugênio, que responde que também é a que mais gosta, elogiando o talento de Amparo para posar. Eugênio menciona que agora só faltam as receitas e Amparo responde que já tem todas anotadas em um caderno. Enquanto ela se afasta para buscá-lo, Eugênio continua admirando as fotos dela. Macário continua apostando enquanto bebe em excesso e novamente perde seu dinheiro no jogo. Ele pensa que se tem azar no amor, deveria ter sorte no jogo, mas acaba sempre perdendo. Desanimado, ele decide sair do local. Na construtora, Gabi mostra a Sebastian uma publicação no celular anunciando que seu tio vai se apresentar no restaurante à noite e ele estranha a falta de empolgação por parte dela. Gabi explica que as coisas não estão bem em sua casa e Sebastian sugere que essa seja a oportunidade ideal para ela e Lupita esquecerem um pouco os problemas com seus pais. Gabi planeja pedir para João buscá-la em 2 horas, mas Sebastian a convence a sair do trabalho imediatamente para irem ao restaurante, já que nem seu pai, nem sua irmã, nem Fausto estão na empresa. Humberto expressa sua satisfação ao ver que Memo e Úrsula conseguiram resolver seus desentendimentos. Úrsula, empolgada, diz que Humberto estava certo, pois Memo realmente a ama e vai se casar com ela. Humberto afirma que conhece bem seu filho e os valores que lhe transmitiu, parabenizando-os pelo casamento e principalmente pela chegada do neto. Humberto afirma que agora vai seguir a dieta indicada pelos médicos com determinação, pois quer viver muitos anos para acompanhar o crescimento de seu novo neto. Para ele, isso é mais uma razão para continuar cuidando e protegendo sua família. Eugênio informa Amparo que com aquele material eles já podem começar a trabalhar no livro. Amparo agradece a Eugênio. No entanto, é ele quem se sente grato por Amparo lhe permitir compartilhar com o mundo a cozinha de Martina. Amparo se oferece para acompanhá-lo até a porta. Nesse instante, Macário chega e vê Eugênio se despedindo de Amparo com um beijo no rosto. Enfurecido e bêbado, Macário exige que Eugênio afaste a boca nojenta de sua esposa. Quando João pergunta sobre Daniela, Fausto informa que ela está no quarto e sugere que ele não a incomode. João então menciona que gostaria de pedir o carro emprestado e Fausto oferece o seu prontamente. Isabela aparece e abraça o tio, enquanto Jerusa solicita uma carona de João até o restaurante, explicando que só precisa avisar Daniela. João responde que sua irmã está descansando e em seguida comunica a Fausto que Jerusa o acompanhará para ver o irmão de Gabi cantar. Empolgada, Isabela pede para ir junto para brincar com Zé Maria, mas Fausto não permite. Ele explica que sairão com a mamãe para um lugar divertido. Fausto então libera Jerusa para sair e Isabela pede que João envie um abraço para todos. Completamente embriagado, Macário começa a fazer um escândalo no restaurante, lembrando a Eugênio que já o havia avisado várias vezes para não se envolver com sua mulher. Memo intervém e impede que o cunhado agrida Eugênio. Amparo sente-se envergonhada, mas Eugênio pede que ela não se incomode com a situação. Macário acusa Amparo de planejar tudo, alegando que ela o mandou embora para ficar à vontade com Eugênio. Humberto pede que Leonardo e Memo tirem Macário do local e os dois o arrastam até sua casa.
Úrsula tenta consolar Amparo, dizendo para não dar ouvidos às palavras de seu tio que está embriagado. Fausto chega ao quarto e Daniela afirma que não deseja mais discutir o assunto, sugerindo que no dia seguinte possam refletir com mais calma sobre o que fazer. Fausto concorda e sugere que saiam para se distrair, mas Daniela, sem disposição para isso, recusa. Fausto então menciona que já avisou Isabela, que ficou feliz com a notícia. Fausto destaca a importância de a família permanecer unida nesse momento. Daniela, pensativa, concorda e afirma que fará esse esforço por Isabela. Leonardo, irritado, critica o comportamento de Macário, que continua chorando e se lamentando. Leonardo lembra que sempre apoiaram Macário, mas foram traídos por ele. Memo avisa que assim que Macário se recuperar da bebedeira, terão uma conversa. Macário, reclamando que nunca foi respeitado, recebe de Léo a advertência de que o respeito se conquista. Macário, chorando, declara que ama Amparo. Memo e Leonardo decidem levar Macário para descansar na cama até se recuperar da embriaguez. Leonardo sugere que poderiam deixar Macário na estrada, mas Memo, mais compreensivo, lembra que ele é o pai dos seus sobrinhos. Antes de sair, Memo cobre o cunhado, enquanto Leonardo retira a coberta de Macário. Em seguida, Leonardo sai também, deixando Macário adormecido.